modernos, e certamente não seria vencido sem utilizá-los. Era a isto que Cristo se referia quando, numa surpreendente profecia que antevia os armamentos modernos, ele alertou sobre uma destruição tão incrível que, se ele não intervisse para interrompê-la, não restaria vida na Terra. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. O Armagedon é tema frequente nas profecias bíblicas. A Bíblia descreve com clareza os eventos que anteciparão o Armagedon. Milhões de judeus já voltaram a Israel depois de serem espalhados entre as nações. Eles reconstruíram Israel a partir do nada e sentem-se seguros com uma falsa paz. Com a progressão do processo dessa falsa paz, os árabes matam e queimam as casas dos árabes que suspeitam estar cooperando com Israel. Terroristas muçulmanos que matam judeus são honrados nos países árabes. Ruas e feriados recebem os seus nomes. Na virada do milênio, o Prêmio Palestino de Cultura foi outorgado a Abu Daud por seu livro, no qual descreveu como planejou e executou o assassinato de 11 atletas israelenses nas Olimpíadas de Munique em 72. Ainda assim, os israelenses seguem sonhando em alcançar a paz com aqueles que juraram exterminá-los. Logo a seguir, virá aquilo que Jeremias chamou de o tempo da angústia de Jacó. Exércitos do mundo, sob o anticristo, serão trazidos ao Armagedon por Javé, no intento de puni-los por terem odiado, perseguido e matado o seu povo Israel, e para disciplinar Israel por sua descrença. Você, anticristo, avançará contra Israel, o meu povo, nos dias vindouros. Trarei você contra a minha terra para que as nações me conheçam, e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. Depois, o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações. As frases "a minha presença" e "o Senhor sairá para a guerra" indicam que Deus mesmo virá salvar Israel no Armagedon. Zacarias diz: Deus virá como um homem ressurreto que foi traspassado. Este só pode ser o Messias, a quem Isaías chamou Deus poderoso, o Pai eterno. Ouça novamente as previsões dos profetas judeus sobre a rejeição do Messias, sua crucificação pelo seu povo e sua morte pelos pecados do mundo. Perfuraram minhas mãos e meus pés na crucificação. Foi desprezado e rejeitado, eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Então o ungido será morto e já não haverá lugar para ele, apenas para os pecados do mundo. Em consonância com os profetas de Israel, João nos revela o Armagedon no último livro da Bíblia e nos mostra Cristo voltando do céu para destruir o anticristo, exatamente como Paulo também profetizou. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Seus olhos são como chamas de fogo, e seu nome é Palavra de Deus. Então vi a besta, o anticristo, os reis da terra e os seus exércitos, reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo. Antes do Armagedon, o anticristo irá confirmar um pacto de 7 anos, garantindo uma falsa paz entre árabes e judeus. Prometerá segurança a Israel, permitirá que Israel reconstrua o templo e reinicie os sacrifícios de animais, após um intervalo de mais de 1900 anos. O anticristo quebrará seu pacto, cessará os sacrifícios, colocará a sua imagem no templo, declarando ser Deus e exigindo ser adorado. Os que se recusarem morrerão. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta.
Então será revelado o homem do pecado, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Foi-lhe dado poder para fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. A que semana Gabriel se referia? Quando isso acontecerá? Ele disse a Daniel que após 70 semanas ou 490 anos, toda a profecia se cumpriria, Israel seria restaurado e jamais voltaria a desonrar a Deus. No final das primeiras 69 semanas de anos, ou seja, 483 anos, o Messias viria e seria morto. O tempo seria contado a partir da data em que o rei da Babilônia concedeu a autorização para a reconstrução de Jerusalém. A partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Neemias diz ter recebido autorização para a reconstrução de Jerusalém no mês de Nissan do 20º ano do rei Artaxerxes, ou seja, em 445 a.C. No domingo, 6 de abril de 32 DC, dia em que se completavam exatos 483 anos, hoje o chamado Domingo de Ramos, Jesus entrou em Jerusalém. Não num cavalo branco, conduzindo uma insurreição contra Roma, como os autoproclamados messias tentaram e os judeus queriam, mas num jumento, humildemente trazendo a salvação dos pecados, conforme Zacarias havia predito. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Foi no dia 10 de Nissan, que era o dia em que os cordeiros pascais eram tirados do rebanho, que Jesus entrou em Jerusalém e apresentou ele mesmo ao seu povo. 4 dias mais tarde, quando Israel sacrificava os cordeiros, ele, o Cordeiro de Deus, cravado numa cruz, se entregou pelos pecados do mundo, cumprindo a profecia de Moisés. No 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificar o cordeiro ao pôr do sol. É fato histórico indiscutível que Jesus entrou em Jerusalém num jumento no dia profetizado, foi aclamado como Messias, foi rejeitado por Israel e crucificado conforme os profetas haviam predito. Como resultado, foram postergados os planos que Deus tinha para Israel na 70ª semana de Daniel. Hoje vivemos na época que Cristo chamou de Tempos dos Gentios, pois Jerusalém é uma cidade internacional dominada por não-judeus. E Cristo tem construído a sua igreja, composta tanto por judeus quanto gentios que creem em seu nome. Somente quando esta igreja for arrebatada para os céus, conforme prometido por Cristo, é que terá início a 70ª semana de Daniel. Israel tem profundos problemas espirituais e morais, há hostilidade entre judeus religiosos e seculares e uma desilusão crescente com o judaísmo, especialmente entre a juventude. Israel sofre com drogas, pornografia, prostituição, juventude rebelde, estupros, roubos e assassinatos. Israel precisa se voltar em arrependimento para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas os rabinos nada têm para oferecer aos pecadores arrependidos. Exatamente como Oséias profetizou, eles não fazem sacrifícios pelo pecado há 1900 anos, pois não têm um templo. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício. Foi Deus quem profetizou essa condição. Por que ele permitiria que seu povo escolhido ficasse sem sacerdócio e sem templo no qual oferecer os sacrifícios pelos pecados que ele havia ordenado? Isso só faz sentido se o sacrifício de Cristo na cruz cumpriu todos os sacrifícios do Velho Testamento que já não são mais necessários. Caso contrário, Deus abandonou o seu próprio povo e todo o mundo sem recurso para o pecado. E isso ele nunca faria. As escrituras hebraicas contêm mais de 300 profecias, indicando quando e onde o Messias nasceria e como reconhecê-lo quando ele viesse. Cada uma destas foi especificamente cumprida ao pé da letra na vida, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré.
Se ele não for o Messias, então não existe um Messias. Pois foi Cristo que no dia exato, revelado pelo anjo Gabriel a Daniel, entrou em Jerusalém num jumento, foi aclamado Messias, depois rejeitado e crucificado conforme profetizado. Segundo as escrituras do próprio povo de Israel, aqueles que esperam a primeira vinda do Messias já estão atrasados em 1900 anos. A única esperança de Israel está na sua segunda vinda, e podemos ter certeza de que, havendo gerado a nação de Israel, Deus irá cumprir o seu propósito, pois ele declara: Pode uma nação nascer? Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer, diz o Senhor? Acaso fecho o ventre? Tragicamente, muitos judeus só crerão no seu Messias no Armagedon. Quando Javé aparecer em pessoa para salvar Israel da destruição pelos exércitos, eles reconhecerão finalmente ser o Messias, aquele que foi traspassado e morto pelos seus pecados e que ressuscitou como o próprio Messias predito pelos seus profetas, a quem rejeitaram. Então todos os judeus ainda vivos irão crer. Mas para todos aqueles, judeus e gentios, que morrerem sem crer nele, tragicamente não restará esperança.